O que a gente está fazendo hoje? Qual que é a minha ideia? Eu estou começando a fazer aqui um processo que eu já fiz em alguns lugares, que é a gente formar a nossa mentalidade como corretor, renovar isso daí, a gente desaprender, dar espaço para coisa nova e principalmente a gente ir para uma parte prática para que o nosso resultado aí no dia a dia ele mude, né? Então a gente falou semana passada sobre a questão da parte mais emocional, mentalidade e tudo mais. E hoje a gente vai para uma parte que a gente começa a colocar um pé na prática, que é a questão de comunicação. Porque o que acontece? Existem aí inúmeras, né, técnicas de venda e tudo mais, e tudo isso é muito válido. Qual que é o problema? Não adianta eu repetir a técnica, só repetir a técnica, sem eu entender o que é a comunicação na prática e como eu não ficar refém do script simplesmente. Como isso ser um modelo de operação natural para que organicamente eu atenda os meus clientes, principalmente quando eu estiver fisicamente ali, presencialmente no cliente, tá? Pode passar, Ana, por favor. Então vamos lá. Módulo 0 eu coloquei aqui, que é mentalidade da comunicação que vende. Pode passar, por favor. O que eu comunico sobre mim para mim mesmo, tá? Então eu queria trazer a primeira coisa, cara, o como eu me enxergo, qual que é a minha comunicação comigo mesmo. Porque isso daqui vai dar um norte importante para a gente partir para uma comunicação com o cliente, tá? Então, a gente precisa ter aquela visualização importante sobre a minha própria comunicação. Então, primeira venda que precisa fazer para você mesmo. Como o corretor se enxerga? Como alguém, como eu vou agir ali na visualização da minha própria persona, tá? Por que isso é tão importante? A gente entra muito nos negócios, nos atendimentos, na toda a comunicação que é inerente àquilo que a gente faz no dia a dia, sem eu ter uma convicção clara da minha comunicação para mim mesmo e como que isso precisa ampliar, como que isso precisa mudar e como isso precisa ser reciclado a cada dia, tá? Então, primeira coisa importante para vocês pensarem, resolverem hoje, é o que você está comunicando para você mesmo. Isso começa desde manhã cedo, a hora que você acorda lá, e é o primeiro pensamento que você tem sobre o que você vai comunicar para você do que vai acontecer naquele dia, de como vai ser aquele dia, das coisas que você precisa fazer, de como você precisa ser, né? Então, essa primeira comunicação, ela é fundamental para abrir todos os outros caminhos aí que a gente precisa traçar sobre vendas, tá? Sobre a comunicação depois com o terceiro, com o cliente e tudo mais. Até para a gente não ter um abalo, né? Com a gente mesmo, do que a gente vai transmitir ele comunicar, tá? Pode passar. Segundo ponto, como mudar minha percepção e transformar minha comunicação? Então aqui, ó, a percepção muda com evidência, mas ação repetida. Gente, comunicação, como tudo na vida, é o que eu sempre falo, né? Venda é um esporte que a gente pratica. Como tudo na vida, é um processo repetido. Eu quero ser um bom comunicador, eu preciso praticar mais a minha comunicação. Como que eu pratico mais a minha comunicação? Desde coisas mínimas ali do meu dia a dia, até eu experimentando, incrementar na minha comunicação coisas que não são tão rotineiras, tão peculiares daquilo que eu já faria naturalmente. Então, eu vou passar ali desde um aumento de repertório, que é importante eu ter, até eu testar como é que eu encaixo frases melhores. Isso aí vai virando uma prática, tá? Porque a comunicação, e depois a gente vai chegar onde a gente quer, que é usar a comunicação para a persuasão, que esse é o ponto principal do jogo, passa muito com ações repetidas de comunicação. Então, do primeiro passo até aqui, ó, quando você começa a comunicar com convicção, você pensa acreditar mais em você mesmo, até você chegar nesse ponto, que a prática vai me gerando um poder de comunicação. Eu vou dar um exemplo muito claro. Antigamente, né, há um tempo atrás, quando a gente começou, ou quando eu comecei a fazer um trabalho de abordagem, principalmente quando a gente vai falar com o investidor, né, de comunicar com diretores de empresa ou profissionais de um alto escalão, eu sempre tinha um receio do que comunicar e de como comunicar com esse pessoal, né, com esse público. Como que isso, o que vai gerando confiança no processo? A prática.
né, a evidência de eu praticar mais vezes e eu começar a identificar o que funciona para esse tipo de pessoa, para esse perfil de pessoa. Quando eu faço isso, essa comunicação ela começa a ficar mais fluida. E é diferente como eu vou comunicar quando eu estou falando com vocês, com o corretor, quando eu vou comunicar, quando eu vou fazer uma parceria, outro nível de comunicação, quando eu vou falar com treinamento, é uma comunicação, quando a gente vai sentar individualmente para a gente poder montar um plano, quando eu vou fazer um atendimento no cliente por telefone, é um tipo de comunicação, quando o cliente está na mesa, é outro tipo de comunicação. Então, a gente vai usando algumas evidências, alguns testes, para que a gente possa deixar a nossa comunicação ali o mais forte possível, tá? Para poder atingir esse público e levar ele ao resultado ali daquilo que a gente imagina. Então, segundo ponto, a comunicação muda a percepção aí e transforma o resultado que ela mesma causa, tá? Próximo, comunicação transforma qualquer resultado. E aqui essa parte aqui eu gosto muito, né? Eu sempre falo muito disso, né? Apetite, aprendizado e execução. Eu acho que isso aqui encaixa em qualquer coisa. Porque eu posso te ensinar e eu posso aprender. Agora, o que não dá pra gente aprender e o que não dá pra ninguém ensinar? Isso aqui, ó. Apetite e execução. Se você quer emagrecer, você precisa ir pra esteira. Alguém faz a esteira por você? Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se você quiser forte, você precisa puxar ferro. Alguém vai ficar forte por você? Então, assim, ó, ter o apetite de fazer e a execução, não tem como você terceirizar isso aqui. Precisa ser você fazendo. E aqui entra num ponto-chave. Qual que é hoje o meu maior martírio com a nossa própria classe, né? E começando de mim mesmo. Cara, o que eu não executo? Por que eu não estou executando? Realmente é importante para mim? Eu tenho esse apetite? Porque aqui nasce e aqui acontece. O aprendizado, ele é só um canal. Ele é só um caminho para eu poder sair daqui, chegar aqui, e isso aqui me levar para o resultado que eu espero. Tá? Então vamos lá, a comunicação é o veículo da ambição. Eu adoro essa frase. A comunicação é o veículo da ambição. Por que eu quero me comunicar bem? Porque eu preciso me comunicar bem, porque eu preciso me comunicar certo. Por quê? Para eu poder ter resultado. Alguém tem problema com ambição? Alguém tem resistência com ter ambição? Eu falo muito sobre isso porque isso aqui às vezes é entendido errado, tá? O ponto da ambição. Hoje, culturalmente, as pessoas falam assim, você nunca tá suficiente. Que ganância é essa? Ambição não é isso. Ambição é olhar o degrau de cima e eu entender o que eu vou fazer, o conjunto de ações que eu preciso fazer para chegar ali no próximo degrau onde eu quero. E a ambição nem sempre tem a ver só com uma questão financeira e uma posição social. A ambição pode ter uma série de coisas. Se você for por um âmbito religioso, por exemplo, ONGs, filantropias, igrejas e tudo mais, tem uma ambição. Se você tem um filho, por exemplo, você tem uma ambição ali sobre o teu filho para que ele possa chegar em algum lugar, para que ele alcance algumas coisas na vida. Então a ambição, ela não é uma questão boa, certa ou ruim, ela é uma questão de sobrevivência. A gente precisa trabalhar isso daqui. Qual que é o maior problema do corretor? Não trabalha a ambição, tá? Então um corretor, qualquer 5, 7 mil reais por mês, a vida está resolvida. Você é corretor de imóvel, pô. Então a ambição está desregulada com o mercado. Você precisa fazer muito mais do que isso. Então eu preciso regular a minha ambição. E para isso, a comunicação é o veículo para isso. Corretor com apetite, que busca aprender e executa com frequência, transforma conversas em vendas. Comunicação sem fome de vencer é blasezinho. A gente só repete um processo ineficiente, tá? Todo corretor que executa com ritmo aprende mais rápido e melhora o próprio discurso. Aí é um pouquinho que a gente já falou lá atrás. Precisa fazer muito, precisa praticar muito. A única forma de melhorar é testar, ajustar e repetir. Tá? Então, comunicação tem essa máxima. Por mais que a gente tenha um talento de comunicação, né? Eu estava falando do Silvio Santos, né? Por mais que seja uma coisa dele, né? Genuína, ele já estava muito à frente. Isso não significa que se alguém aplicar as técnicas certas de comunicação, não chega num nível tão bom quanto ele, ou até ultrapassa o poder de comunicação que uma pessoa como o Silvio Santos tem de uma coisa nata ali, tá? Então, o treino, ele come o talento no café da manhã. Isso é
o treino ele come o talento no café da manhã. Se você sobrevive só de talento, é a diferença do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Entendeu? Que eu sempre falo. É um super talentoso que, infelizmente, a gente vê pouca coisa acontecendo. E um cara que, sim, ele tem um certo nível de talento, mas não é um talento tão nato como o do Neymar. Mas, cara, se você fosse montar um time de futebol... É um obcecado. Se você for montar um time de futebol, você tem a opção de contratar Cristiano Ronaldo ou Neymar, você vai contratar quem? Eu prefiro muito mais esse cara da prática, da obsessão pelo resultado, da repetição, da mentalidade, do que o talentoso. Simples assim. Nas férias. Esse também tá de férias, ele tá treinando todo dia, Cristiano Ronaldo. Pois é. Você imagina que ele é um cara que vai aposentar e vai ficar gordo? Vai ficar sedentário? Nunca, acho que Mas eu acho que é a visão de vida que ele também tem, né? É o conceito que ele... É que tem muito a ver com a decisão, né? E ele comunica uma coisa muito forte. Ele foi muito mais pobre que o Neymar, sim. Você pegar a história dele... De roupa. É. Entendeu? Então não é uma história, eu acho, né, que é o colocar na cabeça. Vou fazer, vou fazer. O Neymar quis fazer, mas agora já tá retornando. Mas você vê que não é só a questão de riqueza, né? Aí tem a questão de outras ambições, que é o que a gente estava falando lá. Porque o Cristiano Ronaldo também não tem o que fazer mais com dinheiro. Trilhardário. Cara, o cara é a pessoa mais seguida do Instagram. Qualquer coisa que ele faz, ou que ele... Assim, a questão não é o dinheiro em si. A questão é a ambição de quem eu quero ser. Entendeu? Ou do que eu quero comunicar. Vocês lembram o evento que ele foi na Copa, que ele foi lá dar o depoimento da... Foi prestar a coletiva de imprensa e tinha um monte de Coca-Cola, ele tirou? Sim. A Coca-Cola, e o que ele falou? O que é isso? Isso é comunicação. Mas ele sabe que aquilo seria uma comunicação. E ele sabe o que ele quer comunicar. Mais do que isso, ele tem a ambição de comunicar o que ele acredita. Como ele acredita. Não que o sistema em si envolve, né? Pois é. Então, assim, é uma aula de comunicação. O cara não falou nada, teoricamente. Mas só o que ele fez ali é uma aula de comunicação. Os caras testaram, entendeu? Né? Vai que dava certo. Ó, já pensou? Pois é. Vai que dá certo. Não, esquece. Esquece. Não. E aí entra um ponto importante, né? Que a gente vai falar pra frente. A comunicação tem muito a ver com a atenção. O que você tá falando, eu tô prestando atenção. Porque a comunicação não é só o que eu estou falando, é o que você está falando. Né? E aquilo, como que eu vou absorver aquilo lá, o que eu vou fazer com essa informação que você está me dando. Vai lá, pode passar. Quarto ponto, comunicação é o que o cliente entende, não o que você fala. Não adianta falar bonito se o cliente não sente valor nisso. Tá? Então, isso é uma máxima que cresceu muito. Né? Antigamente, você precisa ter uma comunicação clara. E o que é uma comunicação clara no final das contas? Comunicação clara não é o que eu estou falando, por mais claro que para mim esteja. Comunicação clara é o que você está entendendo. Então, a nossa maior preocupação, principalmente a gente que lida com inúmeros tipos de pessoas, quando a gente está fazendo um atendimento, eu preciso saber o que esta pessoa, eu preciso me preocupar com o que esta pessoa está entendendo da minha comunicação. E aí parte um primeiro ponto muito importante. Cara, qual que é o tipo de comunicação que eu tenho com esse cliente para que eu possa ter uma diferenciação? Porque tá todo corretor lá. Oi, Thiago, tudo bem? Você clicou no nosso anúncio aqui no apartamento de 3 dormitórios e 100 metros quadrados aqui na Vila da Saúde. Vou te mandar o link. Essa é a comunicação padrão, né? Isso é um saco, tá? O cliente não responde, a maioria deles não respondem, não atende. Por quê? Porque você fez nada além do que todos estão fazendo, se comunicando, como estão se comunicando e tudo mais. Então, a minha comunicação precisa ser entendida pelo meu cliente. Eu preciso mudar isso. Eu preciso me fazer ser entendido de forma diferente, tá? Então, o cliente percebe é mais importante do que o que você explicou. Uma aula de comunicação sobre percepção é, por exemplo, roupa e bolsa de grife. Teve agora aí a repercussão, não sei se vocês viram lá da Filha do Justus, né? Com a bolsinha lá de 14 mil reais. De novo, o que é isso? Isso é comunicação. Ele não falou nada, mas a imagem comunicou. O que é isso? É valor percebido.
ou um valor positivo ou um valor negativo, isso é um valor percebido da comunicação. Então, quem está do outro lado percebe com base nas minhas experiências. Por isso que isso aqui é tão importante. Eu preciso estar atento ao que o meu cliente está percebendo na minha comunicação. Ao como ele está percebendo a minha comunicação. Porque isso pode dar muito bom e isso pode dar muito ruim. E eu tô achando que tá tudo bem. Por isso que texto só por texto ali de mensagem WhatsApp é um perigo. Né? Porque eu não estou colocando uma entonação de voz, eu não estou colocando uma emoção, eu não estou transmitindo de repente com a maior clareza possível aquilo lá. O texto ele pode ser interpretado com uma vírgula mal alocada, com um ponto mal alocado. Você não está ouvindo. Exatamente. Então, assim, primeira coisa disso tudo é assim, cara, a hora que eu estiver conversando com o cliente, como que eu diferencio a minha comunicação para que ele perceba o que é importante de valor para ele. Não para que eu só... Porque a gente vai muito no automático, né? Eu só vou dar as informações. Que informações? Ou quando o cliente clica lá e fala, gostaria de mais informações desse imóvel. Quais informações? Eu gosto sempre de ir numa ligação e falar assim, ô, Fausto, eu recebi aqui o teu contato, tal. Deixa eu falar para você, você pediu mais informações, certo? Quais informações são importantes para você? A maioria das vezes ele não sabe nem o link que ele mandou. Também. Eu adoro quando ele fala, putz, cara, eu cliquei, e fala mesmo, várias vezes. Putz, eu cliquei em tanto anúncio que eu nem lembro qual que é. Ótimo, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos sair do imóvel, me conta você. Fala pra mim sobre as suas 3 prioridades no imóvel nesse momento e o que mais está te motivando a buscar um imóvel. Porque se eu sei prioridade, se eu sei motivo, eu acerto a comunicação. De repente o imóvel que ele clicou nem era mesmo. Não era aquilo mesmo. Então eu vou mais direto ao ponto ainda. Então eu vou adequando a minha comunicação. Por isso que a ligação é tão importante, tá? E diferente do que a gente imagina, que a gente atende telefone, tá? É o ideal, né, dele atender. Tem técnica para o cara atender o telefone. Vamos lá, próximo. E aqui é o último ponto, eu coloquei 5 elementos, tá? De comunicação e a gente vai para a parte prática. Comunicação é repertório. Cara, isso aqui é... Por que é repertório? Para você sair da mesmice e para que você eleve o nível da tua conversa com o cliente. Corretor que estuda vende o dobro. O que repete só o que ouviu trava no primeiro não. Comunicação não nasce do nada, nasce de referência, leitura, estudo de mercado, análise de dados. Por que isso aqui é importante? Aqui onde a gente está, o Viver Connect, por exemplo, aqui majoritariamente eu tenho um produto para investidor. Eu estava conversando agora com um cliente para investimento e o que eu preciso ter quando eu converso com o investidor? Repertório. Porque ele está falando comigo e ele está falando com o analista da XP. E o analista da XP ele tem repertório para convencer o cliente dele a manter o dinheiro lá. Se eu não tiver repertório, ou se eu ficar só na mesma, o imóvel valoriza além do aluguel. Tá, então, mesmo se a gente ficar só nesse quadradinho aqui, valoriza quanto? Quanto esse imóvel vai valorizar? Quais dados que a gente tem? Qual a referência que a gente tem de mercado que isso vai valorizar nesse bairro, nessa proporção? Quanto que ele ganha de rentabilidade? Se for um short stay, se for um long stay, quanto que é? Com base no quê? Quais são os outros argumentos que eu posso usar, além de valorização do imóvel e de área de locação? Será que eu posso usar um outro argumento e sair um pouco dessa briga somente e ir para um outro viés de construção de patrimônio? Que construção de riqueza está muito mais atrelada, principalmente num país como o Brasil, a patrimônio físico do que simplesmente a um investimento volátil? E se eu pegar o histórico dos últimos anos? Hoje, é fácil o cliente falar para mim hoje que a Selic está alta e está com dinheiro aplicado. Até quando? Desde quando? Então, assim, quando eu saio e quando eu aumento o meu repertório para poder conversar com aqueles tipos de cliente, eu tenho uma comunicação mais assertiva. Então, a chance de eu trazer esse cara é muito maior. Por que a gente tem tanta dificuldade de colocar um cliente para visita? Porque eu faço o que todo mundo faz, como todo mundo faz, eu falo o que todo mundo faz. Aonde o corretor está, ali é o melhor investimento, ali é o melhor negócio do mundo. Essa fé no produto, ela é importante. Ela faz diferença na hora da gente vender. Só que não é só isso. Eu preciso efetivamente ter informação, principalmente quando eu atendo um cara que quer investir. Para que ele possa sair, eu possa tirar ele, né? Ruptar ele para fora e ele entender o que de fato ele está fazendo ali, como ele vai fazer. Tá? Então, isso aqui dá preguiça, tá? Isso aqui é chato. Isso aqui demanda tempo. Mas também isso aqui traz dinheiro pro bolso. Como tudo, né?
Thiago Concer, que é um grande treinador de vendas, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, ó, me apresente um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. Porque a venda ela passa por muita coisa. Quanto mais repertório eu tenho, mais dinheiro eu ganho. Isso em qualquer nível. Vamos lá. Parte 1, fundamentos da nossa comunicação que convence. Pode passar, por favor, Ana. Intenção clara. Toda comunicação precisa de um objetivo definido. Resposta, visita ou fechamento. Em vendas, basicamente, eu passo por essas 3 etapas aqui que elas são muito claras. Resposta do cliente, agendamento de visita e fechamento. O nosso foco, eu sempre falo para todo mundo, o foco do corretor de imóveis é o quê? Visita. O cliente tem que estar em visita, porque na visita que a gente consegue uma clareza melhor de comunicação para levar ele para um fechamento, para uma proposta. Aonde que está sempre o nosso foco? Aqui, ó. Visita. Não fale por falar, fale para gerar movimento. A nossa fala, a nossa intenção precisa colocar o cliente em algum lugar. Sabe qual que é a maior ferramenta para eu gerar movimento? Pergunta. Eu não posso nunca começar uma comunicação sem despertar atenção, curiosidade e terminar com uma pergunta. Principalmente quando eu estou no começo da minha abordagem. A gente vai ver alguns exemplos disso lá para frente. Então é atenção, curiosidade e uma pergunta. E normalmente uma pergunta que confronta ou a ética ou uma intenção óbvia. E ele vai ter que responder aquilo lá. Pelo conjunto de como eu arquitetei a frase ou a minha abordagem. Então eu trago o cliente para fora, eu trago o cliente para o movimento. Tá? Gente, eu preciso gerar o movimento o tempo inteiro no cliente. Aquela coisa de eu vou ver e te falo, e a gente fala então tá bom, você acabou de dar 2 tiros no seu pé. Primeiro, quem controla somos nós, não é o cliente. Eu dou para ele a sensação que ele está controlando, mas eu estou no controle. Eu dou o próximo passo, não ele. Eu nunca termino com uma resposta ali, eu vou ver e te falo. Eu vou analisar e te falo. Eu vou falar com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho e te falo. Eu preciso fazer ele gerar movimento. Quando eu deixo ele definir e terminar a comunicação, o que eu fiz? Eu matei o movimento. Simplesmente isso. Eu matei o movimento. Eu falo isso para todo mundo. A Rosângela, que está fazendo o trabalho dos leads lá, eu sempre falo, você nunca fecha a comunicação. A última frase é sempre uma pergunta. Sempre. Eu nunca fecho a comunicação. No WhatsApp, no telefone, eu nunca fecho. Eu sempre termino com uma pergunta. Nem se for um vírgula ok, interrogação. Mínima que seja, porque eu preciso de novo do cliente movimentando do outro lado. Então, de novo, o cara que tá falando, eu vou abrir até a conversa depois para mostrar para vocês. Acho que dá até para espelhar aí. O cliente fala, então tá bom. Ele falou exatamente, vou analisar e vou ver com a minha esposa. O que você daria de resposta? Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. O que você daria de resposta? É mais ou menos isso. O que você daria de resposta? Vou guardar a sua decisão, então. Tá vendo que todas as 3 respostas eu parei a comunicação? Eu parei o movimento? Sim. O que eu fiz para movimentar? Pega ali para mim, por favor. Que eu vou ler a clara resposta. É. Aqui, ó. Muitos falam isso. Não, todo mundo fala isso. É desculpa o mercado. Coloca minha esposa, coloca minha mãe. Olha só. Eu vou ler a primeira objeção dele, tá? Vou avaliar e te retorno. Certo? Padrão, né? É padrão. Aí pode passar a ideia de valores? Beleza. Eu fui lá, passei o valor 355 mil, resposta do vou avaliar e te retorno. O nome dele é Ale. Compreendo, Ale. Tem muita informação faltando. O que eu estou falando para ele? Compreendo, Ale. Tem muita informação faltando, o que torna a sua avaliação mais trabalhosa. E eu, como especialista, posso te passar detalhes importantes que vão fazer muita diferença. Como você é da região, vem tomar um café com a gente e conhecer inclusive as taxas de retorno que temos consolidada no projeto. O que acha? Tá vendo? Deixa ele parar. Certo. De novo, informação. Aí, sobre o preço. Resposta baixo do preço. Isso aqui pode estar caro e pode estar barato. No final do dia, o que vai definir é o quanto isso põe de dinheiro no seu bolso, concorda? Ou seja, eu estou provocando o cliente. Eu não vou deixar ele falar se está barato ou se está caro.
Quem diz tá barato, tá caro, é o quanto retorna. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é repertório. E outra, eu tô sempre provocando o cliente a movimento. Resposta dele. E o apartamento 2 dormitórios, quanto ficaria? Dei a resposta, tal, blá, blá, blá. Beleza, vou analisar, conversar com a minha esposa, conforme for, combinamos uma visita. Minha resposta. Sim, no mínimo, vocês saem com uma informação para usar nessa jornada. A gente leva muito a sério isso. Majoritariamente, nossa carteira é de investidores recorrentes, ok? Vou marcar, eu estou movimentando. Vou marcar aqui para te dar um retorno amanhã nesse mesmo horário. Pode ser, Ale? Sim, pode ser. Quem que está controlando o processo, ele ou eu? Eu estou morrendo no processo? Eu estou deixando dando espaço para ele falar se está caro, se está barato? Isso é comunicação. Por quê? Aqui, eu tenho que gerar movimento no cara. E eu preciso ter uma comunicação diferenciada para que ele fale, opa, peraí, que eu não estou falando com o corretor. Quem que é esse cara? Esse cara está me provocando muito. E eu vou por que lado? Eu vou para a obviedade da mínima inteligência. Você vai analisar com base em quê? Com base num PDF cheio de foto? Intrinsecamente foi isso que eu disse. Cara, você não tem informação para fazer avaliação. A minha vontade é fazer avaliar o que, amigão? Com base no que você vai fazer? Que avaliação você vai fazer? Não tem avaliação para você fazer. Você precisa de mais informação. Informações pautáveis. Agora, eu vou te dar essa informação aqui? Não, você vai vir aqui na mesa para eu te dar informação. Então, o que eu faço? Eu faço uma comunicação, eu saio do lugar comum, onde 99% dos corretores estão, inclusive, segundo a resposta de vocês, isso aqui é uma provocação para vocês mesmos. E o que eu falo? Cara, eu não posso dar essa resposta. Então tá bom, a gente vai se falando aí. Não. Eu controlo o pulso da comunicação. Eu controlo o ritmo do cliente. Isso aqui poderia ser uma ligação. Eu vou de novo dar um ritmo no cliente que eu preciso. Sempre com base em manter ele em movimento. Tá? Então, isso é fundamental. Se tem uma coisa que a gente tem que ter isso em mente, isso aqui. Gerar movimento no cliente. Isso aqui, normalmente, a gente gera com provocações inteligentes. E aí, esse cara ele vai me dando espaço. E os outros corretores já perderam espaço. Porque aqui, se vocês estivessem competindo comigo, seriam 3 corretores a menos. Você entendeu como isso é forte? Você parou a comunicação, você parou a comunicação, você parou a comunicação. Eu não. Eu sou o único que marquei para dar um retorno para ele amanhã. Com base. Então, assim, o que a gente precisa ter? Cara, comunicação que me diferencie e, no final das contas, gere movimento. Faça esse cliente ter movimento comigo. Certo? Vamos lá para o próximo, por favor. 2. Autoridade e condução. Aqui já entra um pouquinho no que a gente está falando. O corretor precisa se posicionar como especialista, não como intermediário. Exemplo, com base no seu perfil, essa unidade pode ser a entrada mais estratégica para a Zona Sul hoje. O que essa frase aqui ela remete no final das contas? Isso aqui é um exemplo, tá? Eu estou mostrando para o cliente que eu sou especialista, eu analisei o que é importante para ele, e eu estou falando, cara, essa daqui pode ser a melhor oportunidade para você entrar como investidor na Zona Sul hoje. E aí, claro, aqui é um exemplo objetivo, mas aqui eu poderia seguir numa conversa com uma série de fatos. E de onde vêm esses fatos? Das informações que ele me deu. Por quê? Porque no começo da minha comunicação eu perguntei bastante. Eu continuei gerando um movimento nesse cara. Então, por isso que eu concluo. Quando o cliente fala assim, vou analisar, eu dou esse exemplo, o que eu tenho que sempre ter em mente? Cara, se eu vou no médico, o médico não fala, Thiago, o diagnóstico é esse. Eu falo, tá bom, vou analisar. Vou analisar o que, amigão? Você é médico. O que você vai analisar? Quem analisa sou eu e te passo o diagnóstico. Eu sou médico, analiso e te passo o diagnóstico. Agora, você pode optar pelo tratamento ou não. Aí, beleza. Você fala, o tratamento é esse imóvel aqui, ó, para aquilo que você está buscando. Com base no diagnóstico. Ah, não, eu não concordo. Você pode não concordar. Mas é esse o diagnóstico, é esse o tratamento. É esse o diagnóstico, é esse o imóvel. Fim. Certo? Vamos lá, próximo, por favor. 3. Curiosidade e controle. Isso aqui é demais, tá? Ainda mais vocês que são mulheres. Nossa, como isso aqui é uma maravilha. Não revele tudo. Gatilhos que abrem espaço para conversa. De novo, mantendo o movimento. Exemplo. Esse é um dormitório tem um retorno que pouca gente percebe. Quer que eu te mostre?
Tá vendo como é outro tipo de comunicação? É claro que eu quero que você me mostre. Agora eu tô curioso, que retorno é esse? Movimento o cliente, gere curiosidade, mantenho ele comigo e já matei uma cacetalhada de corretor no caminho. Que está mostrando outros apartamentos no dormitório. Elimina a concorrência, mantém o cliente em movimento, gera curiosidade. Então, assim, de novo, isso vai mudando o nosso jogo. Vai mudando o nosso jogo na comunicação, tá? Próximo, por favor. Resposta ágil personalizada. Sem respostas genéricas. Puta, o que eu vejo de corretor copiando e colando coisa para mandar. Cara, pelo amor de Deus, presta atenção com quem você está falando. Você gostaria que fizesse isso com você? Você não percebe quando fazem? Não, de verdade. Você recebe uma mensagem, você olha, você fala assim, copiou e colou. Tem umas que vêm até editada. Porque cada cliente chega num estilo de comunicação. Você está no online lá agora, não chega cada um com um estilo de comunicação? Sim. Se eu copiar e colar as respostas, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo uma coisa chamada rapport. Vocês sabem o que é rapport? Conexão com o cliente. Cara, o cara me olhou. Um manda assim, gostaria de mais informações. Outro já vai na pergunta direto, qual o valor? Outro já vai na... Quando a pergunta que o cliente vem, já mostra um nível de prioridade. E a minha comunicação parte daquela pergunta de uma maneira diferente. Se o cara que está perguntando o valor, ele tem uma preocupação. A minha conversa, a minha comunicação, ela vai partir, pelo menos inicialmente, daquele preceito que o cliente está preocupado com o preço. E eu preciso entender o que está por trás ali, porque o preço é a objeção. Será que esse cara ganha mal? Será que esse cara ganha muito bem? Porque tem os dois lados. Será que esse cara tem fundo de garantia? Será que ele está preocupado com as regras? Se é um Minha Casa Minha Vida? Se agora é um HIS? E ele talvez a renda seja desenquadrada? O que está por trás? Taxa de juros, que está super evidente? O que está por trás da pergunta? Então, eu preciso ter uma comunicação que movimente o cliente a partir dali. E dê a resposta, tá? Tem gente que não dá resposta. Tem muito cara falando na internet, é preciso dar resposta quando o cliente pergunta preço. Dá a resposta na lata. Até porque a resposta vai dar um primeiro filtro de qualificação daquele cliente. Custa tanto. E aí você envolve o cara numa comunicação a partir dali. Tá? Vamos lá, próximo, por favor. Execução intencional. Quem não se comunica não vende. Corretor precisa agir com ritmo, apetite e iniciativa. Mensagem mal enviada é comissão perdida. Vou dar o exemplo de novo aqui que a gente está conversando agora. 6-3 perdendo a comissão para mim, tá? E eu vou cutucar na dor. 6-3 perdendo a comissão para mim. Dá para perceber porque tem corretor que não vende, corretor que vende? E é o mesmo cliente? Então, aonde que tá a chave, pô? Aonde que tá a chave? Agora, um ponto importante. Tudo isso que a gente está falando, ele não pode ser só uma base de script, né? Para eu repetir. Porque não dá para repetir o tempo inteiro. Eu preciso entender o que está por trás desse segredo de comunicação. Porque, volto a dizer, aqui a gente está fazendo um treinamento para ser o mais objetivo possível e a gente poder ter uma visualização. Mas não dá para a gente pegar todas essas frases e só copiar e colar ela para todo tipo de cliente. Eu vou ter que ser melhor do que isso. E aí, qual que é o ponto? Cara, primeira coisa, quem é o meu cliente que eu estou falando? Segunda coisa, diferenciação de comunicação. A hora que eu recebo uma mensagem, a hora que eu vou fazer uma ligação, eu preciso estar extremamente preparado ali para tudo que vai acontecer na conversa. Qual que é um dos melhores segredos da comunicação, no nosso caso, somente quando a gente está no começo? Contorno de objeção. Os clientes, né, não o cliente, mas do modo geral, os clientes, não têm normalmente as mesmas objeções? Que é o quê? Preço, localização, metragem, que mais? Tá na planta, cria pronto, tá pronto, cria na planta. No final das contas, a gente monta um mapa de objeções que é muito semelhante. Quando eu estou trabalhando um produto específico, aqui como no nosso caso, o que eu tenho? Eu consigo fazer já um mapa detalhado, customizado.
Eu sei que o cliente que entra em contato aqui, ele vai parar nesse ponto. Ou ele tende a parar, na maioria das objeções, nesse ponto. Ah, tá longe do metrô, tá caro, sei lá. Então o que eu faço? Mapeei esse ponto de objeção. Todo cliente que eu tiver em linha e vier com isso, eu já estou preparado. A objeção não é uma surpresa. Vendedor preparado não é pego de surpresa no caminho. Ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe para onde aquele cliente pode ir como uma autodefesa. E o que ele faz? Ele já tem o controle das objeções na mão. Tá? Então esse é o ponto. Vamos lá. Etapa da comunicação. Pode passar, por favor. Etapa 1. Abordagem e... Tá bom, vai com Deus. Etapa 1. Abordagem irresistível. WhatsApp, ligação e presencial. Eu coloquei as 3, tá? Antes de a gente passar e destrinchar essa comunicação, o que eu gostaria de dizer? Cara, sempre começa aqui, ó. Liga pro cliente. Liga. Ah, o cliente não atende. Atende. Liga no WhatsApp, liga comum, liga no WhatsApp, liga comum. Tem um número de mercado que se você fizer 6 ligações no mesmo dia, do mesmo número, esse cara ele vai te atender. Porque vai chegar uma hora que vai virar uma chavinha na cabeça e falar, pô, esse número tá me ligando de novo. Não é um número de aleatório de alguém oferecendo serviço, um número de alguém querendo cobrar alguma coisa. Porque quando é um número de oferta, sei lá, de qualquer coisa aleatória, os números tendem a ir mudando. Se é o mesmo número, começa a acender um alerta pro cara, tem alguém tentando falar comigo efetivamente. Então ele vai atender. O que a gente não faz? A gente não coloca na rotina. Esse lead entrou hoje, eu vou tentar ligar para ele 6 vezes. E aí eu vou ligar, mandar um WhatsApp, vou tentar ligar de novo, até eu conseguir falar com ele. Tá? Isso aqui é super efetivo. Vamos à mensagem da abordagem. Fala, João, vi que você buscou informações do dormitório na Vila da Saúde. Tenho dados que explicam por que ele pode render 20% até a entrega. Posso mandar? Tá vendo como agora aqui na parte prática de uma abordagem, tudo faz sentido? Não estou mandando link, não estou mandando PDF, não estou mandando nada. Eu estou despertando, estou fazendo uma abordagem diferente, não tem senhor, não tem senhora, não tem nada. É direto ao ponto objetivo, não tem tudo bem. Para que tudo bem? A gente pode pular essa parte aí que é desinteressante. Fala, João, vi que você buscou informação de dormitório na Vila da Saúde. Então o que eu faço aqui? Conecto com aquilo que ele procurou. Ele não precisa lembrar do meu empreendimento, mas aí eu preciso trazer para ele o que ele fala. Por que eu estou ali falando com ele, tá? Tenho dados que explicam por que ele pode render 20% até a entrega. O que é isso? Opa, se eu estou falando com o investidor, 20% até a entrega? Mas quando que é a entrega? Quanto tempo a gente está falando? 6 meses? 3 anos? Isso aqui é bom? Isso aqui é ruim? No mínimo ele está curioso, mas é um número acima da média. Posso mandar? Com certeza ele vai responder essa mensagem. Com certeza. Assim, com muita certeza. A cada 10, 8 vão responder aqui. Ligação. Te ligo rápido porque saiu relatório de unidades com tendência de valorização acima da média. Posso explicar em 1 minuto? Isso aqui é importante. Por que a gente sempre dá essa pausa e esse tipo de pergunta? Porque eu preciso de 2 coisas. Que ele se movimente e da segunda coisa, que ele me autorize. Porque quando ele fala assim, pode falar, Thiago. Aqui, o que ele está fazendo? Ele está abrindo espaço. Ele está abrindo. Eu não estou forçando. Ele está abrindo. E aqui eu começo a falar. É claro que a partir daqui eu tenho que continuar conduzindo essa conversa nesse mesmo nível. Eu não posso daqui, putz, chamei a atenção do cara, despertei curiosidade, ele me deu permissão e agora eu comecei a falar um monte de coisa aqui desconectada, um monte de coisa desinteressante. Fiquei chato, fiquei tedioso, fiquei igual todo mundo daqui em diante. Não adianta nada, tá? Esse cara, a atenção que você conseguiu aqui, o movimento que você conseguiu gerar aqui, você vai perder ele na sequência, tá? A tendência é falar, não, tá bom, beleza, então, Thiago, manda então pro WhatsApp aí que você tá me falando, acabou. A intenção aqui na ligação, quando eu tô falando, é nem ele me jogar pro WhatsApp. Eu sair daqui já com um agendamento. Na ligação. Certo? Presencial, quando ele tiver... Hoje te mostro um produto com liquidez rápida e valorização acima da média. Você me diz se faz sentido para você. Então aqui ele já está no plantão
E eu já estou fazendo o quê? Colocando na cabeça dele sentimentos, coisas que na hora de eu sentar com ele na mesa para uma conversa depois dele ver o projeto, fica mais fácil eu trazer esse cara para mim. Porque intrinsecamente é acima da média. Já está na cabeça dele. Eu já estou compondo um caminho para uma proposta, uma decisão de compra. Certo? Vamos lá, próximo, por favor. Etapa 2. Perguntas para conduzir. Você busca revenda rápida ou revenda mensal com aluguel? Isso aqui pode ser normalmente no WhatsApp ou é fácil adaptar para uma ligação. Aqui eu estou dando um exemplo especificamente de um produto para investimento como a gente tem aqui, tá? Isso aqui você vai entendendo o conceito, é mais fácil você ir customizando para o tipo de cliente, para o tipo de imóvel que ele está buscando. Então, você busca revenda rápida ou revenda mensal? Ou renda mensal com aluguel? Por quê? Aqui vai me dar um tipo de cliente. Ah, não, eu estou só construindo patrimônio, vou deixar lá para alugar e depois eu vou pensar no que eu vou fazer e tal e tudo mais. Então vai começar a te dar um norte de qual é o perfil de investimento desse cara. Certo? Se é um cara de revenda rápida, opa, esse cara busca o quê? Girar esse imóvel e tentar ganhar um ágio. Se eu estou falando que esse cara está buscando uma revenda rápida, a primeira coisa aqui é que é muito detalhe, eu preciso conhecer o cliente, né? Mas o que é uma revenda rápida? Se eu atendo um cliente e falo, não, eu quero fazer uma revenda rápida, primeira coisa que eu pergunto, qual que é o prazo? Porque rápido para mim pode ser 3 meses, para ele pode ser 3 anos. De novo, o que é comunicação? É o que ele percebe. Se eu falar assim, não, então tá bom, vamos fazer essa jogada aqui daqui 3 meses, é muito difícil, é muito inseguro. Se a revenda rápida para ele for daqui 3 anos, é outra conversa, é outros números. São outras informações que a gente traz nessa comunicação. Se na cabeça dele tiver, cara, vou revender em 3 meses, vou ganhar dinheiro, não vai. Não vai. O teu risco é muito alto. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que vender o apartamento para ele a qualquer custo? Não, tem que me posicionar como especialista e trazer informação suficiente para que eu possa compor para ele um trabalho ou um investimento que vai estar o mais próximo possível dentro daquilo que ele busca com o imóvel. E até dar uma outra visão para ele do negócio, certo? Mas assim, via de regra, o conceito é o seguinte, continuar mantendo o cliente em movimento com foco no que ele está buscando, tá? E aqui, para cada lugar que ele for, eu tenho que ter repertório, se é mensal com aluguel, se é uma revenda, se é um short stay, eu tenho que ter repertório para continuar mantendo a atenção desse cara e trazer ele para uma visita. Tá? Está mais preocupado com a liquidez ou valorização a longo prazo? Então tá vendo? Eu vou entendendo, conhecendo quem é esse cara. Prefere algo para manter ou vender em até 24 meses? Em partes, boa parte do que eu pergunto são formas diferentes, talvez, de entender ou de afinar a mesma coisa. Até para poder ver se esse cliente quer em contradição, se você tem certeza do que ele está fazendo, ou do que ele quer fazer. Tá? Pode passar, por favor. Etapa 3. Frases que geram valor e curiosidade. Esse projeto está a 9.200 metros quadrados. Vizinho com entrega recente está 14,5. Questão de timing. O que eu faço com isso aqui? Escassez, urgência, decisão. Que vizinho que é esse? Como isso aconteceu? Aqui no bairro a gente tem, aqui eu estou vendendo a 9.200, concorrente vende a 14,5. Pronto. Nós estamos falando aqui de praticamente 50% de diferença. Eu ancoro o quê? Com base em dados, em informação. Ah, não, esse valor não existe. Posso te mandar a tabela do concorrente? Faz a conta aí. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Me posicionando, gerando urgência, questão de timing. Quanto mais rápido você comprar, mais você valoriza. Porque eu também não estou parado nesse valor. Amanhã o preço é outro. Amanhã o preço é outro. Amanhã o preço é outro. É uma tendência de volatilidade natural no mercado imobiliário. Tá? A alteração de preço de lançamento até a entrega. Outro ponto, locação média 380 dias. Com 10 dias de locação, você já passa 1% ao mês de rentabilidade. Posso mandar os prints do Airbnb? Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou construindo na cabeça desse cliente
de forma inteligente que ele vá para uma proposta, que ele venha para uma visita. Então eu estou quebrando boa parte das objeções que esse cara está buscando. Tá? Aqui é muito importante, aqui eu estou falando de preço porque isso aqui é uma vantagem. Se eu estivesse falando de um produto de alto luxo, isso aqui não é importante. O que o cliente busca? Outras coisas. Se eu estiver falando de um produto Minha Casa Minha Vida, isso aqui não é importante. O que o cliente busca? Acesso. Eu tenho que fazer uma pergunta para ele que ele possa entender que ele tem acesso a comprar a casa própria. Então, por isso que eu preciso entender exatamente qual que é o conceito da minha comunicação para que eu possa ajustar ele de acordo com o perfil de cliente que eu estou falando. Se um cara está comprando para morar, é outro tipo de pergunta, é outro tipo de conversa, é outro tipo de abordagem. Mas é tudo despertando o quê? Comunicação direta no que ele está buscando, tá? Etapa 4. Aqui eu vou falar um pouquinho das objeções aí que eu escolhi. Vocês estão entendendo assim um pouquinho do conceito do que é isso? Isso aí é importante, tá? Sumiu depois do preço. É raro, mas acontece sempre, né? Passa o preço, o cara desaparece. Parece quem jogou alho em cima do vampiro, né? Misericórdia. Então vamos lá. O que eu faço? Achei que pudesse parecer alto. Tá vendo que eu não tô falando que tá barato? Tô falando que tá barato. Não vou discutir com ele que o meu é o melhor preço do mundo e tudo mais. Por quê? Porque eu preciso me conectar de volta com esse cara. Eu não posso entrar em confronto com ele, certo? Achei que pudesse parecer alto, mas ele reflete o potencial de valorização. Posso te mostrar isso? Então, o tempo inteiro, peço autorização, desperto curiosidade, trago esse cara de volta, certo? O tempo inteiro. Longe do metrô, aqui a gente tem muitos daqui, o que separa ele especialmente. O que é estar perto do metrô para você? Até 1 quilômetro considera perto ou longe? Porque aqui eu pego o cara na contradição. Aqui especialmente. Porque muita gente fala assim, tá longe do metrô. Quando eu pergunto o que é tá perto, ou o que é estar longe do metrô, para que o cliente define isso para mim, eu não sei o que eu tô falando. Para que o cliente define isso daqui para mim, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando uma resposta sua. Não, Thiago, até 1 quilômetro eu acho perto. Ué, então pode vir comprar. Entende o que eu quero dizer? Como que você está falando que está longe agora se eu perguntei se até 1 quilômetro, o que você acha, você falou que beleza, até 1 quilômetro do metrô. Então, eu coloco o cliente numa questão de coerência ética. Eu não posso agora falar que está longe. Então, eu vou neutralizando as objeções dele, tá? Tá caro. O valor total talvez sim. Você já fez a conta por metro quadrado? Se olharmos o retorno potencial, pode estar barato. Posso te mostrar isso na prática? Então, de novo, eu sempre dou uma afirmativa, não entro em confronto com o cliente em momento nenhum, tentando discutir com ele que está mais barato, que esquece negócio. Aonde eu convenço? No argumento. Na prática da coisa. Então eu começo a trazer esse cara para mim. Entende como tem a comunicação ela é uma estrutura muito bem definida ali? E para tudo isso precisa existir uma prática de comunicação? Precisa existir um exercício dessa comunicação? Pode passar, por favor. Etapa 5, encaminhamento para visita. Vamos fazer o seguinte, te mostro tudo em 20 minutos e você decide se vale colocar esse ativo na sua carteira. O que eu faço pro cara? Cara, vem aqui e vê. Eu te passei já um monte de informação. Vem aqui conhecer. Você vai decidir. De novo aqui, qual que é o ponto? Eu dar para o cliente uma sensação de controle e de leveza. Tipo, cara, eu não vou ser o corretor chato, tá? Você vem aqui, toma um café comigo e você decide se faz sentido para você. E é quando ele chegar aqui, eu estou preparado com a minha comunicação para poder conduzir esse cara até a proposta, até o fechamento. Certo? Conhece algum outro ativo na região que você investe rentabilidade, valorização e tecnologia ao mesmo tempo? Não estamos falando apenas de imóvel. Ó, sai do rol comum. Você precisa vir ver tudo isso funcionando na terça 16 ou sábado às 10. Não pergunta, e você pode vir quando? Eu já dou opção. Aqui, por que eu coloquei esses 3 pontos? Rentabilidade, valorização e tecnologia. Porque aqui são os 3 pontos fortes que eu tenho no projeto para o investidor.
E no mínimo, de novo, ele fica curioso. Principalmente sobre essa parte aqui de tecnologia. Saio do comum. Cara, esquece esse negócio de imóvel. Esquece esse negócio de imóvel. A gente está falando aqui de outra coisa. Estou falando de um ativo muito completo. Então, o que eu faço? Eu tendo a, de novo, gerar movimento nesse cliente. Certo? Um outro ponto importante aqui eu preciso aprofundar, eu preciso entender, com base nos meus concorrentes, quais são os pontos diferenciais real naquele empreendimento ou naquele imóvel que eu estou tratando, certo? Para quê? Para que eu possa despertar no cliente o ponto certo. Quando eu falo de investidor, é claro que isso aqui, e no nosso caso aqui, fica mais fácil, né? Quando eu estou falando de um outro perfil de cliente, eu preciso entender qual que é esse perfil para entender o que vai fazer diferença. Então aqui eu estou no final da comunicação, eu estou aqui, ó, chegando na visita. Eu preciso já ter entendido antes o que é importante para esse cliente com base nas prioridades dele, não no que o imóvel representa simplesmente, com base nas prioridades dele, para que eu possa ir formatando todo o discurso, formatando a pergunta, para que ele gere um movimento certo. Porque se eu falo errado, o que vai acontecer? Nada. O cara não vai responder, não vai agendar, não vai acontecer nada. Certo? Então, isso aqui é importante. Essa clareza de entendimento. Tá? Outro ponto importante de tudo isso daqui. Cara, eu preciso saber se o cliente, ele de fato, ele está dentro desse... Porque qual que é o ponto? A gente quer vender para todo mundo, né? E eu preciso também ter essa maturidade de saber que não é porque o cara clicou no anúncio que ele vai comprar um imóvel, que ele vai entrar numa visita, que eu vou atender ele e que eu vou vender para todo mundo que disse que quer comprar. Então, eu preciso ter essa consciência. E é claro que o poder da comunicação, ele vai aumentando, ele aumenta significativamente o meu poder de conversão. Mas eu não posso... tá na ilusão de que só porque... Ah, Thiago, então nós vamos colocar isso daqui, eu vou entender a comunicação e a partir de agora, o cara clicou no anúncio, é caixa. Gostaria muito também, não estaríamos aqui conversando se isso fosse uma verdade. Eu provavelmente estaria tomando champanhe em alguma praia do mundo aí. Então, isso não é 100%, porque não é 100% dos clientes que estão preparados para isso daqui. E aí cabe de novo, eu ter a comunicação certa no começo, para eu poder entender com qual cliente eu estou falando e qual que é o nível, aonde, em que etapa esse cliente está na jornada. Porque às vezes o cara está só pesquisando. Isso pode ser uma desculpa, isso pode ser uma realidade. O cara caiu na real que, cara, eu tô pagando aluguel há 20 anos. Eu acho que é bom eu comprar alguma coisa. E o cara tá vindo no mercado. E aí o que eu faço? A partir daí, eu preciso ter essa identificação para ajustar a comunicação. Se é que é um cliente que de fato é interessante para que eu possa atender. Porque também, nem todo cliente é interessante para atender. Eu não quero atender todo mundo, Deus me livre. Entendeu? É muito trabalho, pouco dinheiro. Então, tudo isso vai moldando o trabalho, tá? A comunicação do negócio. Certo? Aqui a parte final. O investidor, no caso aqui, né, compra argumento, não decoração. Quem domina a comunicação não depende de sorte. Por que não depende de sorte? Porque o controle é teu. O controle não é do cliente. O controle não é do imóvel, simplesmente. Tá? E é claro, se o cliente ele vem para o imóvel, você vai conseguir, se ele vem para o imóvel certo, a chance de você tirar uma proposta é muito alta. Tá? E aí um desafio. Hoje você está recebendo cliente o tempo inteiro. Como é que você tem cliente aí em tratativa? Não. Não? Zerou. 100%. Assim do que você tinha. Não, eu tinha proposta, mas a pessoa não conseguiu crédito. E parou aí. Aí parou, não conseguiu. Os clientes que você recebia eram clientes de portal. A maior parte. Você tem... Não, e clientes antigos também. O que é possível fazer, tá? Parte prática agora das duas pontos. A gente precisa fazer, customizar
uma mensagem de WhatsApp de início, uma abordagem de telefone, testar 3 ligações dentro desse novo modelo. Vocês precisam fazer uma execução, trazer resultado, dificuldade, para a gente debater sobre isso. Por que isso aqui é agora? Lembra que eu falei que a gente vai começar a entrar numa parte prática? O que acontece, gente? Só tem sentido isso daqui, e não é só para mim, tá? Porque isso aqui eu já fiz isso aqui bastante, já lapidei e tudo mais. Mas o que vocês precisam fazer é colocar isso em execução imediata. Vocês precisam correr o risco para ajustar a comunicação. Certo? Então, o que vocês precisam fazer? Primeiro, entender o principal ponto de dificuldade em comunicação pessoal que vocês têm. Cara, quais que são os meus bloqueios de comunicação? Certo? Por que isso é importante? Porque hoje, a maior desculpa que a gente dá é que o cliente não atende o telefone, mas não é sobre o cliente, é sobre os meus bloqueios. Eu quero fazer o que é mais confortável para mim. E é muito mais confortável mandar mensagem o tempo inteiro. E quem tentar vender no WhatsApp. Então isso não é uma questão do cliente, é uma questão nossa. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então assim, cara, preciso ajustar isso comigo mesmo. Segundo ponto, o que ou qual o perfil de cliente que eu tenho maior nível de conversa ou tipo de produto que eu estou trabalhando? O que eu preciso fazer com isso? Eu preciso sentar, fazer uma análise, aumentar meu repertório sobre isso e entender quais são as principais objeções dos clientes que eu atendo, dos clientes que eu deixei de vender, para que eu possa, a partir daí, com base nessa lógica, desenvolver um canal, uma linguagem de comunicação com esse perfil de cliente. Com base sempre na máxima, gerar movimento. Eu preciso fazer com que esse cliente tenha movimento comigo. Ah, cara, já tentei de tudo, não tem movimento. Então esquece, desapega do cara. Desapega do cliente. Porque não é, ou o cara já resolveu a vida dele, ou é só uma questão aleatória que o cara tá lá por algum motivo, ele não tem a prioridade clara daquilo. Vamos gastar energia com a coisa certa. E outra coisa, ajuste de ambição e de apetite. Ajusta a tua ambição e o teu apetite de ganhar dinheiro. Porque isso é mandatório. Porque senão tudo fica difícil. As coisas realmente são difíceis. Fazer isso aqui bem feito é difícil. Aqui é meia dúzia de slide que tá aí, né? Para vocês. Para mim, são 10 anos de jornada fazendo isso aqui. Para ajustar um treinamento desse aqui. E não é assim que eu fiz há um tempo atrás e é o mesmo, não. A tipo de mensagem, a gente muda ela o tempo inteiro, porque muda. Tem coisa que do nada funciona tão bem que começa a perder eficiência. Eu tenho que voltar lá e falar, por que esse tipo de mensagem tá perdendo eficiência? Por que esse tipo de conversa está perdendo eficiência? E voltar a entender o cenário de novo. Então, é uma constante esse giro. Tá? Então, ajusta o apetite, ajusta a ambição, entende quem é o cliente, aumenta o repertório e sempre entende o seguinte, a comunicação ela precisa ser sempre aberta no sentido de eu coloco sempre para o cliente uma questão importante para ele, que gere curiosidade, que seja óbvio em relação à inteligência dele. Eu faço uma pergunta, como vocês viram, óbvio em relação à inteligência dele. Pô, é claro que eu quero entender o que é alguma coisa que eu sou investidor, eu quero entender algum imóvel que me traz 20% de retorno. Então, quando eu junto todo esse ciclo, eu tendo a ter mais clientes em atendimento. Eu tendo a aumentar esse giro das coisas. Certo? Vocês têm alguma dúvida disso? Tranquilo? Só ficar agora e ver, fazer o laboratório, né? Depois discutir com você a dificuldade e ajustar o processo. Mas eu achei muito interessante, realmente isso tem razão. Eu até fotografei aí os tópicos, né? A gente para eu já utilizar de maneira prática realmente. Muito bom. Material muito interessante. Muda, a gente sai daquela questão de ser o corretor que reclama que o cliente não fala, que o cliente não responde, o cliente não atende, né? A gente muda o jogo, a nossa chance aumenta muito. Busca sempre isso, gente, sai da mediocridade. O mundo, as pessoas estão executando coisas extraordinárias aí fora e tem algum motivo. E aí volta a dizer, tudo está em torno do quê?
da ambição de fazer as coisas, de como fazer as coisas, de sair ali de olhar para o lado. Se eu olho para o lado e todo mundo que eu vejo não é referência para mim, não tem o resultado que eu gostaria de ter, eu preciso sair daquilo ali e olhar para outros lugares, entender o que outras pessoas fazem que gera resultado ali para elas. Tá? Isso aqui, independente de online, offline, isso aqui é comunicação. Certo? Como eu ter aí um caminho melhor de comunicação. Beleza?